Vamos embora, meus amigos. De volta aqui ao Eu Vou Passar para dar sequência aqui ao nosso tema causas de cancelamento e exclusão da inscrição de eleitores no cadastro eleitoral. Olha só, falamos na aula passada sobre cancelamento. Vamos falar agora de exclusão. Lembra a todos que você tem que decorar todas as hipóteses, porque o código as trata como se fosse uma coisa só. São causas de cancelamento e exclusão. É claro que são coisas diferentes, mas o código joga tudo no mesmo bolo. Então, você tem que saber as causas de cancelamento, mas lembrar também das causas de exclusão. O que vai diferenciar uma da outra é que a exclusão, em tese, tem esse caráter de maior definitividade, digamos assim. E raciocinando desta forma, você vai conseguir concluir que essas hipóteses que a gente vai falar agora são de exclusão. Estão aí na sua lousa. Olha só. Falecimento do eleitor. É até o código ASE 019. Um código que você digita lá no sistema Elo para cancelar a inscrição. Porque a resolução acaba falando cancelamento mesmo, tá? Mas tecnicamente seria exclusão. E você deve ter percebido que eu falei código ASE. Hoje não se está usando mais o nome FASE. Se você for ler a resolução 21538, você vai encontrar lá alguns códigos FASE, com F. Pessoal, se cair na prova código FASE, vou colocar que está errado porque o nome está errado? Não, por favor, né? Você também não é besta assim. O nome correto hoje é ASE, atualização da situação do eleitor. Antigamente era FASE porque era formulário de atualização da situação do eleitor, ou eleitoral, tá bom? Só que hoje não tem mais o formulário, não é mais físico. Eu faço a atualização via sistema. Então é por isso que tirou-se o F e agora é só código ASE, A-S-E, A-S-E. A gente vai ver aqui alguns códigos ASE que estão lá na nossa resolução 21538. Então o primeiro código ASE aí, 019, é exclusão, certamente, falecimento do eleitor. Por vezes acontece de alguém morrer e aparecer depois na justiça eleitoral, não é? Você sabe que isso acontece aqui no nosso Brasil, mas é uma exceção. Por vezes alguém pode, por má fé, ter comunicado o falecimento, ou o cartório, que em tese o cartório de óbito tem que comunicar à Justiça Eleitoral os falecimentos, tá? Cada dia não. Até o dia 15 de cada mês, os cartórios que mantêm registro de óbito têm que comunicar à Justiça Eleitoral a realização dos enterros, nem nada disso. Tem que comunicar a existência dos óbitos, né? A certificação dos óbitos no cartório, tá bom? E aí a Justiça Eleitoral, de posse dessas certidões de óbito, é evidente que ela vai fazer a exclusão do cadastro eleitoral daquela pessoa que faleceu, óbvio, tá? É claro que o cartório pode ter errado, ou alguém, se o cartório não mandou a certidão, que acontece também, alguém levou uma certidão falsa, enfim, pode acontecer situações em que a exclusão tenha ocorrido por equívoco. Aí tem como restabelecer essa inscrição que foi excluída por equívoco, mas, em tese, são casos de exclusão são casos em que se sai do sistema em caráter definitivo. Em tese é para sair do sistema em caráter definitivo. Eu sei que só sai depois de 6 anos, mas, em tese, pelo que a gente verifica da leitura da doutrina, em tese era para sair em definitivo, já que são causas de exclusão. A segunda situação é perda dos direitos políticos. A gente vai estudar novamente lá no módulo sobre capacidade eleitoral passiva, os casos de perda dos direitos políticos, que estão também no nosso artigo 15 da Constituição Federal. Na verdade, são duas hipóteses. Uma delas está no artigo 15, a outra é a interpretação do artigo 15. A hipótese de perda dos direitos políticos é quando você se torna estrangeiro, você perde a nacionalidade brasileira. Se você é brasileiro naturalizado, por exemplo, e você perde a sua naturalização, você acaba se tornando estrangeiro. E estrangeiro não tem direito político no Brasil, salvo o português equiparado, né, que a gente falou também numa aula passada. De caráter geral, se eu sou brasileiro e perco essa condição de brasileiro, é evidente que eu perco também os meus direitos políticos. Aí é causa de perda dos direitos políticos. A outra situação é de brasileiro nato. O brasileiro nato pode perder sua nacionalidade? Pode. Se ele assumir uma outra nacionalidade, sem que seja caso de dupla nacionalidade,
Se ele fizer uma opção espontânea por uma outra nacionalidade, é evidente que a sua nacionalidade originária vai ser perdida. E nessa hipótese, ele vai perder, em conjunto, os direitos políticos. Ele se tornou, em outras palavras, estrangeiro. Se o cara é estrangeiro, não faz sentido só cancelar a sua inscrição. Eu vou excluir aquela inscrição eleitoral em caráter definitivo. E a terceira e última hipótese de exclusão é a de pluralidade de eleitores. Pluralidade de eleitores. Como assim? Pluralidade de eleitores não, pluralidade de inscrições eleitorais, por favor. Pluralidade de eleitores pode acontecer na votação. O mesmo eleitor votar 2 vezes, 3 vezes, enfim. E aí você tem provavelmente um caso de fraude. O que pode acontecer, que nos interessa aqui, é a pluralidade de inscrições eleitorais. Um mesmo eleitor tendo mais de uma inscrição eleitoral. O mesmo eleitor tendo mais de uma inscrição eleitoral. Isso é possível nos dias de hoje, professor? É muito difícil que isso aconteça. É muito difícil. A não ser que o cara preenche os dados errados da mãe, os dados errados de CPF, os dados errados de data de nascimento, os dados errados do nome, porque aí realmente não tem batimento que consiga detectar isso daí. A propósito, a Justiça Eleitoral realiza batimentos, tá? A verificação se o sistema está feito corretamente, digamos assim, verificação do sistema, bater, cruzar esses dados. Então ela realiza constantemente esses batimentos. E no momento da inscrição eleitoral, ela cruza as informações. De modo que, por exemplo, se a pessoa tem o mesmo nome, a mesma mãe, que é o caso da inscrição de gêmeos, que a gente vai tratar disso depois. Ora, no caso da inscrição de gêmeos, o sistema ele vai detectar, opa, tem o mesmo sobrenome, porque poderia ser uma fraude, entendeu? Às vezes o cara e às vezes o nome é muito parecido, o cara coloca o nome da Saulo e Saula, sei lá, uma coisa louca. Paulo, uma coisa mais simples, né? Paulo e Paula. Às vezes são gêmeos. Não são gêmeos univitelinos, são gêmeos que são aqueles que não são idênticos. Às vezes acontece de ter gêmeo, um masculino e um feminino, não é? Então imagine o cara Paulo, a menina Paula, com o mesmíssimo sobrenome e, claro, com o mesmo nome da mãe. Quando o sistema fizer o batimento das informações, o cruzamento das informações, opa, vai ver. Tem 2 aqui que provavelmente isso é uma duplicidade. Ele não vai deixar realizar essa duplicidade. Aí lá o servidor da Justiça Eleitoral vai ter que colocar que são gêmeos. Tá? Aí quando ele marca lá que é gêmeo, aí não dá problema no cadastro. Porque mesma data de nascimento, normalmente ele cruza pelo menos 2 informações. Viu lá, mesma data de nascimento, mesmo nome da mãe e mesmo nome com alteração de uma letra, isso provavelmente é uma fraude. Né? Só que pode ser gêmeos. Se for gêmeos, aí o servidor vai ter que marcar que é gêmeo. Então não estranhe se um servidor da Justiça Eleitoral, em tese, é para lhe perguntar. Não tem um momentozinho que a gente falou até aqui, que a pessoa tem que fazer responder ao servidor para que o servidor preencha as informações no cadastro? Entre as perguntas que o servidor vai fazer ao alistando, né, aquela pessoa que está requerendo a inscrição eleitoral, é exatamente se ele tem irmão gêmeo. Porque ele vai colocar lá, opa, tem gêmeo. Porque pode causar, nesse cruzamento de informações do sistema, algum tipo de, que a gente chama de espirro, né? O cadastro espirra aquela inscrição, não deixa realizar, porque no batimento que ele fez, detectou que alguns dados ali são muito parecidos, que aquilo ali pode configurar uma fraude. Então, nos dias de hoje, é muito difícil que haja uma inscrição eleitoral em duplicidade. É muito difícil, muito difícil. Pode acontecer? Pode. Quando provavelmente o próprio servidor, em conluio com o alistando ou o eleitor, dependendo da circunstância, eles estão querendo fraudar o sistema. É crime, e sem dúvida nenhuma também é um crime eleitoral isso, essa conduta é criminosa, tanto do servidor quanto do possível alistando, mas é bem difícil de acontecer, convenhamos, é bem difícil de acontecer. Então, nos dias de hoje, é quase impossível acontecer, mas, se acontecer, você precisa saber qual é a inscrição que vai ser excluída, em definitivo. Porque, veja, se tem 2 inscrições, uma, em definitivo, será excluída. Eu tenho que manter uma, porque o cara é eleitor. O cara é eleitor, tá? O cara é eleitor. Então, uma das inscrições é mantida, a outra ela é excluída. E aí que vem o detalhe.
E esse detalhe cai muito em prova. Na prática não serve praticamente para nada, porque você não vai... Eu pelo menos não conheço nenhum amigo que trabalha na Justiça Eleitoral que detectou já uma situação como essa de pluralidade de inscrições nos dias de hoje. Mas, se porventura se você se deparar com essa situação, e essa situação você vai se deparar com certeza em prova, você precisa saber qual é a inscrição que deve ser excluída. Eu tenho um primeiro problema de interpretação, porque eu tenho o artigo 75 do Código Eleitoral estabelecendo uma coisa, e eu tenho o artigo 40 da Resolução 21538 estabelecendo a coisa um pouquinho diferente. E eu já vi casquinhas de bananas terríveis em prova perguntando isso. A sequência você tem que saber, tá? E a sequência do Código Eleitoral é um pouquinho diferente da sequência da Resolução 21538. A diferença básica é que a sequência da Resolução 21538, a primeira hipótese, porque é uma hipótese de preferência, né? Primeira hipótese é X, segunda, Y, terceira, Z, quarta, W. Eu tenho opções para excluir, mas seguindo uma ordem de preferência, certo? E a primeira situação, lá da Resolução 21538, diz que na pluralidade de inscrições se cancela a mais recente, a inscrição mais recente, mas desde que esta mais recente tenha sido realizada em contrariedade às disposições da resolução, tá? Em disposições da lei. Então veja, já o Código Eleitoral, a primeira hipótese do Código Eleitoral é que eu cancelo a inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral daquele eleitor. Eu excluo a que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. E eu já vi em prova, veja a sacanagem que tinha em prova, tá? A prova pode perguntar, de acordo com o Código Eleitoral, e aí de acordo com o Código Eleitoral, você vai responder que a primeira hipótese é cancelar a que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. Se cair de acordo com a Resolução 21538, você vai responder na mais recente, vírgula, efetuada em contrariedade às disposições da legislação. Muito bem. Aí eu vi uma questão, certa vez, covarde, uma questão covarde, que é uma questão que não respeita o cara que estuda, isso é fato. Porque você que está estudando, você com certeza vai lembrar, até por causa dessa besteira que eu estou falando aqui, que a mais recente é para cancelar. Você vai lembrar da mais recente. Mas é difícil você lembrar da frase toda. Na mais recente, efetuada em contrariedade às disposições da resolução. Muito bem. Aí eu vi em prova a letra assim, segundo o Código Eleitoral, que já é uma pergunta chata, porque, em tese, o que se usa mesmo na prática é a Resolução 21538, isso é fato. Mas a questão perguntava, de acordo com o Código Eleitoral, deverá ser cancelada, usar o termo cancelamento não tem problema, tá, gente? Tecnicamente deveria ser excluída, mas não há problema se você encontrar cancelada na questão, não vai anular a questão por causa disso. Então tá lá, estava cancelar a inscrição preferencialmente na seguinte ordem. Na seguinte ordem não, preferencialmente na seguinte hipótese. Aí você tinha que ir para a primeira hipótese do artigo 75 do Código Eleitoral. Se ele está perguntando de acordo com o Código Eleitoral, ele está querendo saber a primeira hipótese de cancelamento de inscrição em caso de pluralidade. Muito bem. Então, de acordo com o Código, deve-se cancelar preferencialmente a seguinte inscrição em caso de pluralidade. Letra A mais recente. Ponto. Letra B, a que não corresponde ao domicílio eleitoral do eleitor. Ora, muita gente marcou letra A porque estudou pela Resolução 21538. Fez errado? Não. O certo seria você estudar pela Resolução 21538, porque é ela que é utilizada pela Justiça Eleitoral. Na prática, ninguém usa o código. Muito bem. Só que a alternativa para estar completa, para você poder, em tese, jogar um recurso e tentar anular essa questão, a alternativa A, no meu exemplo, para estar completa, teria que estar na mais recente, vírgula, desde que contraria as disposições da Resolução 21538 ou da legislação, que seja, certo? O problema foi que só tinha na mais recente, ponto. E aí a banca se valeu disso. Ora, não, mas se eu fosse aplicar, eu perguntei em relação ao código, eu perguntei de acordo com o código. E além disso, se fosse para aplicar a resolução não fala só da mais recente. Fala da mais recente, vírgula, desde que se contraria as disposições da legislação.
Sacanagem, né? Pegadinha. Então vamos olhar aqui de acordo primeiro com o código. A única diferença entre o código e a resolução é a primeira hipótese da preferência, tá? O resto é tudo igual. Na verdade, a resolução repete as disposições do artigo 75 do Código Eleitoral, repete, e só faz acrescentar uma hipótese que é essa mais recente, tá bom? Na mais recente, cancelar a mais recente, desde que contraria as disposições do Código, tá bom? A diferença é só essa. Vamos ver aqui, vamos ver se você consegue decorar essas situações a partir das explicações que imagino sejam lógicas para que a gente possa chegar às conclusões. Olha só o que diz o artigo 75 do nosso Código Eleitoral. O TRE, lembre que o TRE organiza o fichário dos eleitores, não é não? Lembre essa história. O TRE organiza o fichário dos eleitores. Então, nessa época aqui, havia fichário. Na época do Código havia o fichário de eleitores. Muito bem. Então, o TRE, tomando conhecimento através de seu fichário, porque o juiz fazia o alistamento e mandava a ficha para o TRE organizar. Lembra que a gente falou disso daí quando estávamos tratando sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral. Então, o juiz faz o alistamento e fazia o alistamento e mandava a ficha para o TRE e o TRE organizava o fichário. Então, o TRE, tomando conhecimento através de seu fichário, de inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, então, o cara se inscrevia, né, no Justiça Eleitoral, às vezes em outro domicílio. Hoje eu não consigo fazer isso por causa do sistema que é um sistema uniformizado, um sistema integrado. Então o cara, sei lá, ia em Quixeramobim e fazia a inscrição e em Fortaleza fazia outra. Quando chegavam as fichas para o TRE organizava o fichário. E aí quando ia colocar a ficha daquele eleitor, opa, já tem um aqui. Aí detectava a pluralidade. Parece um esquema meio Igreja Católica, né? A Igreja Católica controla casamento mais ou menos assim, ela controla com batistério, né? Se você casou na igreja, você sabe que precisou do batistério. E aí não tem como você fugir. Não tem como você casar 2 vezes na Igreja Católica. Por quê? Porque você vai pedir o batistério, tem uma validade. Aí você apresenta o batistério na igreja onde você vai casar. Se você casar, a igreja comunica à igreja onde tem o batistério que você casou e aí lá está registrado. De modo que se você for casar novamente, digamos assim, o batistério fica retido lá, né? Se você for casar de novo, quiser casar de novo na igreja, você vai precisar pedir o quê? Batistério. Quando você vai pedir o segundo batistério, ela vai ter lá dizendo que você casou. Então ela não vai dar outro batistério para você. Então a igreja, medieval, né? Digamos assim, no medieval, entre aspas, né? Porque a igreja é mais antiga do que a época medieval. Mas a igreja, por mais antiga que seja, ela tem um sistema de organização fantástico, né? Então, a Justiça Eleitoral meio que copiou esse negócio aí com o fichário. Opa, já tem a ficha desse eleitor aqui. Chegou outra, é uma pluralidade de inscrição. Vamos cancelar na verdade, excluir, né? Aqui fala cancelar. Então, muito bem. O TRE, tomando conhecimento através do seu fichário desse mesmo eleitor em mais de uma zona, sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz, porque o juiz é que organiza o alistamento eleitoral, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento. Veja que a lei fala aqui cancelamento. Mas aqui é uma hipótese de exclusão, tá? Mas é técnico mesmo, tá? O pessoal que escreveu não foi muito técnico. É por isso que eu digo a vocês, se você vê no enunciado cancelamento, não estranhe, tá bom? Eu sei que tecnicamente não tenha dúvida, é exclusão. Mas em alternativas de prova, principalmente no enunciado, pode constar cancelamento, porque o código fala cancelamento, apesar de ser uma hipótese de exclusão. Mas vamos lá, são as tecnias que a gente vê. Primeira hipótese, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. Como a gente já falou, né? Por que isso, gente? Em tese, você deve votar onde você tem domicílio eleitoral. Isso é fato. Se eu estou com um título de eleitor, com inscrição eleitoral, em um local onde eu não tenho domicílio, provavelmente, essa inscrição, provavelmente a segunda, né, ou a primeira que seja, não importa, essa inscrição, ela provavelmente representa uma fraude, porque eu não posso votar onde eu não posso ser eleitor por não ter domicílio eleitoral. Então, a primeira hipótese de cancelamento é onde o eleitor não tiver o seu domicílio eleitoral. Muito bem, mas imagine que, e aí você vai tendo que imaginar e na prova, gente. É uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, principalmente de graduação, que em prova às vezes cai em questões abstratas, colocando a coisa meio que como está na norma. Só que, para facilitar a sua vida, é muito bom que você consiga pegar a norma e aplicar em casos concretos.
imaginar uma situação, imaginar um contexto. Até para estudar, é importante que você faça isso. Pegue a lei em caráter abstrato, o pessoal tem dificuldade em estudar a lei, mas pegue a lei em caráter abstrato e tente colocar aquilo ali numa situação concreta que você possa visualizar, porque aí você consegue decorar com mais facilidade. Então, imagine a situação seguinte. O cara tem 2 inscrições e imagine que as 2 inscrições são em locais onde ele tem domicílio eleitoral. Às vezes ele pode ter 2 títulos em Fortaleza, 2 títulos em Recife, sei lá. Por algum equívoco tem 2. E aí? Cancela qual? Porque a gente tem que ter essa ordem de preferência exatamente porque pode acontecer essas coisas. Então ele tem 2 títulos, 2 inscrições, mas ele tem nessas 2 inscrições no mesmo domicílio. E aí o que é que acontece? Vai para a segunda. Eu vou cancelar a inscrição que eventualmente ele não tenha recebido o título fisicamente, tá? Fisicamente ele não recebeu o título. Então, para evitar, já que ele não votou ainda, né, porque ele não recebeu o título, tá? O segundo título, eu vou cancelar essa inscrição que ele não tem a posse do título. Porque se ele tem 2 títulos, 2 inscrições, né, 2 títulos não, 2 inscrições no mesmo domicílio eleitoral, mas só recebeu um título, o outro não recebeu ainda, o documento não recebeu, eu aproveito e cancelo logo esse, porque não vai haver prejuízo para ele, já que ele já possui uma inscrição, já possui um título para votar naquele domicílio eleitoral. Não faz sentido ele ter 2, né? Então está aqui a segunda hipótese. Ó. Eu cancelo naquela cujo título não haja sido entregue. Mas pode acontecer, professor, de eu ter domicílio eleitoral no mesmo local e ter recebido os 2 títulos. Eu tenho domicílio naquele local e possuo na minha mão os 2 títulos. E aí, o que é que eu vou excluir? Bem, se você tem 2 títulos no mesmo domicílio eleitoral, pode estar havendo má fé, que você quis votar 2 vezes, como pode ter acontecido algum equívoco que você não tenha tido má fé. De repente você perdeu o seu título lá em 1900 antigamente, achava que não tinha mais título. Às vezes a pessoa que sem educação não entende as coisas. Não, vou na justiça eleitoral porque eu quero votar. Aí chega lá, de repente você é até analfabeto, por exemplo, aí tem o voto facultativo. Chega lá, o servidor perguntar, você tem inscrição eleitoral? Você diz, não tenho título não. Você tem título? Porque a pergunta, às vezes, é literal, né? O senhor tem título? Não tenho título não. Se o servidor tivesse perguntado, o senhor já teve título na vida, algum título eleitor na sua vida, podia ser que a pessoa até respondesse, já tive, mas perdi. Mas como a pergunta, às vezes, é, o senhor tem título? Ela vai dizer, não tenho não. Ele perdeu, não tem título, né? E aí o servidor, por erro, e às vezes porque as informações dessas pessoas nem sempre... às vezes tira mais de uma certidão de nascimento, aí cartório de interior, às vezes erra a palavra, escreve de um jeito, escreve do outro. Enfim, por uma série N de motivos que pode acontecer na prática, imagina que o servidor fez uma segunda inscrição eleitoral. Para aquele eleitor que já tinha uma outra. Ele não tinha uma fé, ele queria, na verdade, tirar uma segunda via, mas ele não sabia se expressar, era analfabeto, enfim, pode acontecer, gente. Então, se foi entregue para ele esse segundo título, veja, ele tem domicílio eleitoral naquele local. Ele tem os 2 títulos. Em tese, um ele perdeu, mas em tese, para a justiça eleitoral, ele tem os 2 títulos. Tá? Mas veja, esse cara, por mais que em tese tivesse 2 títulos, ele usou um título para votar. Então perceba, ele tem mesmo domicílio eleitoral, ele tem em tese, tecnicamente, os 2 títulos, mas ele pode ter utilizado só um para votar. Ele não votou usando os 2. Usou só um. Desculpem. Se isso que aconteceu, se essa situação que aconteceu, ele tem 2, mas usou só um para votar, eu vou concluir que provavelmente o outro está em desuso, que ele perdeu, ou enfim, que aconteceu algum tipo de equívoco, exclui, cancela essa inscrição que não foi utilizada para a realização do voto. Que é a terceira hipótese, está vendo aqui, ó? Naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. E se nenhuma dessas situações aqui resolverem, o cara tem domicílio eleitoral no mesmo local, o cara tem 2 títulos e usou os 2 títulos para votar, aí ele usou os 2, votou 2 vezes, aí a resolução não, o código aqui no artigo 75 estabelece que exclui, né, que cancela a inscrição mais antiga. Porque, em tese, a mais nova foi feita de acordo, na concordância, digamos assim, com a legislação da época, né, a legislação mais atual. Então, provavelmente, o mais antigo deve estar mais defasado,
excluir o antigo, tá bom? É a última hipótese. Primeiro, tento as primeiras situações aqui, inciso 1, 2, 3, para se não tiver nenhuma alternativa dessas outras aqui, eu uso a 4, tá? É uma ordem de preferência. Tenta a primeira, não deu certo a primeira, tenta a segunda, não deu certo a segunda, tenta a terceira, não deu certo a terceira, tenta a quarta, tá bom? Agora vamos para o artigo 40 da resolução 21538. Perceba, tá, que o texto é muito parecido. O que vai mudar basicamente é o inciso 1 do artigo 40 em relação ao artigo 75 do Código Eleitoral. Isso é utilizado nas provas com uma constância enorme, tá? Alistamento eleitoral é um outro tema que é bastante cobrado em provas de concurso. Então, olha só, identificar uma situação em que o mesmo eleitor possua, deixa eu tirar aqui de cima, duas ou mais inscrições, liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá preferencialmente recair. Então, veja, se há uma situação onde, no cruzamento das informações, verificou-se que há duas inscrições eleitorais em nome da mesma pessoa, diz a resolução 21538, já numa redação bem mais aprimorada que a redação do Código Eleitoral, que uma delas terá que ser cancelada. Cancelada, entre aspas, né? Tese excluída. E a ordem é também preferencial. Qual é a primeira hipótese? Cancela a inscrição mais recente. Agora, qual é o detalhe? Essa inscrição mais recente, às vezes, ela foi a inscrição certa, a errada foi a anterior. A errada que tem vício. Essa recente está toda ok, foi feita de acordo com o domicílio eleitoral da pessoa, a documentação está perfeita, não há nenhum tipo de fraude. A primeira vez que está com problema. Então, esse inciso 1 eu só uso se essa inscrição mais recente for efetuada contrariamente às instruções que estiverem em vigor. As instruções que estão em vigor são aquelas que vêm através das resoluções do TSE. Quem lembra lá no artigo 1º do Código Eleitoral, que as resoluções visam trazer as instruções necessárias para regulamentar o Código. Então perceba que se a resolução atual foi atendida, se a inscrição foi efetivada de acordo com o que estava previsto na resolução, não há que se cancelar essa inscrição. Aí eu vou para a segunda hipótese, tá? Aí as outras hipóteses vão ser iguais, idênticas àquelas hipóteses que a gente viu lá no artigo 75 do Código Eleitoral. Então tá aqui, ó, cancela a inscrição que não corresponde ao domicílio eleitoral do eleitor, se ele tiver o domicílio eleitoral naquele local, aqui no título não tiver sido entregue, 4, naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição, e 5, na inscrição mais antiga. É claro que servem aquelas mesmas explicações que falamos do artigo 75 aqui, aquela lógica para você, em tese, tentar lembrar, né, dessas situações. E cai demais em prova, principalmente em prova de TRE, tá bom? Para quem vai fazer concurso no cargo de técnico, principalmente para técnico, área administrativa, isso aqui é um dos pontos que mais são cobrados em prova de TRE, tá bom? Eles fazem uma inversão desses, até porque é sacanagem mesmo, essa decoreba eu acho sem sentido, mas eles fazem uma inversão nessa ordem, colocam lá no enunciado, a inscrição deverá ser cancelada preferencialmente na seguinte, aí bota lá, na mais antiga, tá? Eles misturam, eles botam aqui, ó, letra A, vê como é bom, ó, letra A, B, C, D, E, eles botam as 5 aqui, dá de A a E, e aí a pessoa se embanana, que eles mudam essa ordem aqui e a pessoa, às vezes, pode se complicar por uma besteira que não tem tamanho. Tá? Então, tenta decorar essa ordem aí, tenta fazer exercício onde tenham questões cobrando esse artigo 40 para você conseguir decorar, porque realmente é aquela... Na hora que eu vou fazer um aulão de revisão, por exemplo, em véspera de prova, eu sei o que mais cai e eu finjo até que estou levando uma bola de cristal para descobrir as questões, mas a gente sabe que a probabilidade de cair uma questão cobrando o artigo 40 é muito grande. Por isso, a gente faz aquelas questões na véspera da prova exatamente para lembrar aquilo que muito provavelmente vai ser cobrado. Tanto que a gente tem aí um sucesso de pelo menos 50%. Pelo menos 50% da prova, normalmente, a gente acerta na véspera, exatamente porque as provas são repetitivas e não tem como ser diferente, né? Os assuntos se repetem e as questões, por óbvio, acabam se repetindo também. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.